Bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar com o hoje. Né? A gente vai é, 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 avançar no estudo dos crimes contra a administração pública. Eu queria só, como eu sempre gosto de fazer, perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida do que a gente viu na aula passada. E eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada para pegar o gancho para essa aula. Então, o que foi importante que a gente conversou aqui na quinta-feira passada? Primeiro, o valor à administração pública é um valor entendido como fundamental pelo direito penal, merecendo, portanto, a aplicação do direito penal. E quando a gente fala de valor à administração, isso vai englobar muito mais do que apenas o patrimônio público. Então, um elemento essencial que a gente precisa lembrar da aula passada é que não é apenas o patrimônio público, mas, na verdade, série de elementos que compõem esse conceito de administração pública serão protegidos pela gama, pelo conjunto de crimes que a gente vai ver a partir de hoje. Então, claro, eu protejo o patrimônio da administração, protejo o patrimônio público, mas eu vou além, eu vou proteger o patrimônio particular que esteja sob a guarda do poder público, eu vou proteger a impessoalidade da administração, a moralidade da administração pública, eu vou proteger a eficácia, ou seja, todos os atributos, qualidades e elementos que compõem o conjunto chamado administração pública. Então, esse valor é o valor protegido por essa gama de crimes que a gente começa a estudar mais objetivamente, ou não apenas o patrimônio público no sentido estrito. Então, essa é a primeira coisa que eu queria relembrar da aula de quinta-feira passada. E entender qual foi a lógica que o legislador utilizou para criminalizar essas condutas. O que foi que ele disse? Ele disse, olha, os crimes praticados por funcionário, são crimes que merecem um grau de reprovabilidade maior do que aqueles crimes praticados por particular. Por quê? Porque eles agridem, eles ofendem a administração pública com mais gravidade, porque a administração pública confiou mais neles. Eles estavam mais próximos, mais acesso à administração. Então, quanto mais acesso à administração, mais responsabilidade, por consequência, eu vou efetivamente gerar aquele determinado indivíduo. Então, quando o legislador opta por criminalizar de uma forma mais severa as condutas praticadas pelo funcionário em detrimento das condutas realizadas por particular, o que ele tem em mente é exatamente isso. Ele vai criminalizar com mais rigor as condutas onde a quebra da confiança, onde a quebra dessa relação de confiança é maior, é sensivelmente maior. E por que é maior? Porque eu confiei mais, eu tive mais acesso, eu tive mais contato. Então, é essa estrutura que a gente vai ter diante desses dois elementos essenciais e básicos aqui. O primeiro ponto, portanto, é esse. E vimos também que o conceito de agente público, de servidor público, que eu encontraria lá no direito administrativo, ele não serve para a nossa realidade do direito penal. É um conceito muito restrito, muito limitador, muito limitado. Então, o direito penal opta por ele próprio conferir ou gerar, criar um conceito maior, né, mais relevante, mais importante, mais abrangente de funcionário público, que é esse conceito que a gente vai encontrar aí dentro da
trazida no artigo 327. Então, foi até bom, porque hoje no grupo eu vi que surgiu essa dúvida. Rafael, a gente está vendo os crimes contra a administração pública. Sim. Por que você começou pelo artigo 327 se o título ele começa do 312? Ora, porque se nós vamos começar a ver agora um conjunto de crimes chamado de crimes contra a administração praticados por funcionário público, portanto, a gente vai começar a ver hoje um conjunto de crimes próprios, eu não consigo entender com vocês bem esse conjunto de crimes se eu não consigo entender o conceito de funcionário público. É por isso que, por estranho que seja, a gente, de fato, começa o estudo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário pelo último artigo desse capítulo. Mas por quê? Porque é esse último artigo, no caso, o artigo 327, que vai nos dar, vai nos informar qual é, efetivamente, a descrição, a definição, o conceito que funcionário público terá dentro de uma estrutura de processo penal. Então, a gente vai perceber que eu vou extrair esse conceito dizendo, olha, funcionário público é, para o direito penal, daí a expressão considera-se funcionário público para os efeitos penais, aquele que ocupa um cargo, exerce uma função ou é um empregado público, mesmo em caráter transitório, ou seja, sem um caráter definitivo, e mesmo sem qualquer tipo de remuneração. Mas a simples condição de exercer uma função, de ocupar um determinado cargo, mesmo que de forma provisória, precária, transitória, vai sim conferir a ele a condição inevitavelmente radical, eu sei, mas a condição de funcionário público. Então a gente vai ter essa condição sendo uma condição fundamental para isso. Esse é o conceito que, a partir de hoje, nos diversos crimes que nós vamos estudar, do 312 em diante, nós vamos utilizar para conceituar funcionário público. É esse, repito, o conceito que a gente vai trabalhar para que possamos efetivamente conceituar, e repito, é muito maior do que o conceito restrito lá do administrativo. Muito bem. Eu pergunto a vocês, alguma dúvida sobre a aula passada? Tá, beleza. Pessoal, eu vou fazer logo a chamada, tá? E aí quem for chegando depois é só passar o nome. Me esperem aí um minutinho. Não me abandonem. Não deixem um motinha, que eu vou só fazer aqui a chamada rapidinho e já continuo. Enquanto eu estou fazendo a chamada, eu queria conversar com vocês uma coisa. Eu prometo penhoradamente de que eu não vou voltar a esse assunto várias vezes. Eu vou voltar, e eu queria perguntar a vocês, porque é muito importante esse retorno de vocês, saber o que vocês estão achando, se estão gostando, se o ritmo está legal. A gente vai usar cada vez mais outros recursos, mas normalmente eu sou muito preocupado com isso, mas eu confesso que quando a gente inicia o semestre com as aulas presenciais, é um pouquinho mais fácil para mim perceber, até no olhar de vocês, como é que vocês estão sentindo a aula. Como a gente está aqui num regime um pouco diferenciado, né, e eu acredito que a gente vai levar esse regime dessa forma durante aí um bom tempo do semestre, eu particularmente confesso a vocês que eu tenho uma certa expectativa de que a gente vai levar grande parte, se não todo o semestre, no regime remoto. Então, é por isso que eu estou sendo um pouco mais chatinho, voltando a esse tema, mas é muito importante, até porque eu não quero ter um feedback de vocês só no final do semestre, que aí é tarde demais. É importante que a gente tenha agora. Já estou finalizando aqui a chamada.
Prontinho, chamada feita. Gustavo, seja bem-vindo, eu já lhe coloquei aqui na chamada, viu? Deixa eu só ver o que é que vocês escreveram. Hoje, Lucas, nós vamos ver os artigos 312 e 313. Queridos, muito obrigado. Eu quero realmente, até para não ficar cansativo, eu sempre perguntando isso, mas quero só explicar um pouquinho da minha preocupação. Como a gente está em um regime diferenciado, um regime remoto, no regime presencial é mais fácil perceber, até pelo olhar de vocês, quem está ali, quem não está, quem está ligado na aula, quem não está. Aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Eu queria pedir a vocês, no correr do semestre, qualquer dificuldade, qualquer coisa, veja, fala por aqui, a gente tem um canal do nosso grupo de WhatsApp, tem um canal dos torpedos da Unifor, qualquer dificuldade traz para a gente, eu faço de tudo para que a aula seja um pouco mais tranquila, mas é muito importante para mim saber que vocês estão acompanhando, que estão gostando, inclusive, até pensando na aula, e em alguns momentos que a gente vai precisar de alguma explicação mais precisa, eu adquiri um produto extremamente moderno, na verdade, é um produto que chegou agora no Brasil, é uma tecnologia da NASA, desenvolvida quase que exclusivamente para mim, né, veio direto de Houston, que eu vou mostrar para vocês, alta tecnologia, um quadro branco, adquiri um quadrinho branco, tá certo? Saudade de escrever no quadro branco, tá? Tô com saudade de com força, tá? Ele é 8K OLED, tá certo? Esse aqui sou eu, aqui tem um quadro branco, em alguns momentos surgiu uma dúvida, arrochemos o quadro branco. Eu sei, nós temos uma série de recursos aqui, mas às vezes o recurso mais simples é o mais eficiente. Então, eu estava com saudade, senti essa dificuldade no semestre passado, e aí sábado me deu aqui a iluminação, depois de 5 meses eu tive coragem de sair de casa, né, e fui comprar isso. Para vocês terem ideia do quanto efetivamente, Camilinha, primeiro semestre para minha aluna, né, Camilinha, por essa estrutura remota, mas a gente vai em frente. Então, é uma tecnologia realmente super moderna, mas que vai ser útil aqui para nossas aulas. Vocês sabem que eu uso muito aqui o chat para algumas explicações, algumas coisas que eu vou destacando como mais importantes, mas Priscila, já sofistica muito, né? Vamos trabalhar no quadrinho branco que a gente consegue dar uma desenrolada legal. Bem, queridos, então hoje, como eu falei, a gente vai ver os artigos 312 e 313, começando, portanto, o nosso estudo dos crimes contra a administração pública, e aí a gente vai entender hoje bem o porquê de nós termos começado esse tema, na verdade, explorando o último dos artigos do capítulo dos crimes contra a administração praticados por particular, porque eu precisava primeiro, com vocês, entender o que é funcionário público, já que no direito penal a gente tem um conceito absolutamente claro e preciso disso. É esse o conceito que a gente vai adotar, é esse conceito que a gente vai usar. Muito bem. Hoje nós vamos ver, portanto, o crime de peculato. Os crimes que nós vamos começar a estudar hoje, até o 326, do 312 ao 326, todos eles são crimes próprios. Todos eles são crimes próprios. O que significa ser crime próprio? Aquele crime que exige do sujeito ativo uma condição especial, uma condição diferenciada para que o crime venha a se materializar. Como todos esses crimes que nós vamos estudar a partir de agora, até o 326, ou seja, os crimes contra a administração praticados por funcionário público, possuem o elemento normativo funcionário público, todos eles, insisto, serão crimes considerados próprios, crimes que eu tenho efetivamente esse componente da característica pessoal
própria e inafastável. Aproveitando isso, eu queria complementar, apenas complementar, algo que eu já conversei com vocês na aula passada, e eu queria complementar. Na aula passada, nós estudamos juntos, repito, pela última vez, o conceito de funcionário público. Mas a gente viu o conceito de funcionário público. Agora, é importante, né, dentro desse conceito de funcionário público, a gente veja o seguinte: eu vou. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho, porque eu vou tentar, eu estou fazendo isso com o horário AB, e vou tentar fazer com vocês também. Normalmente eu coloco a aula no dia seguinte, mas eu vou tentar, sempre que possível, colocar o vídeo, o link do vídeo lá no AVA, no mesmo dia. Então, já estou colocando aqui a gravação do horário AB, e provavelmente hoje ainda vocês têm, ou no máximo amanhã de manhã cedo, vocês terão lá no AVA o link da aula de hoje, tá? Então, veja, nós vimos efetivamente na aula passada e acabamos de rever o conceito de funcionário público. Mas eu queria explorar só mais um detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês na quinta-feira. Foi esquecimento mesmo, não é outra coisa não. O funcionário público pratica o crime, é um crime próprio, encerra a história. Agora vamos entender como é que funciona a seguinte situação. Uma situação onde um funcionário em concurso com um particular, ou seja, há uma ligação entre eles, há um vínculo entre eles, praticam juntos o crime. Aqui eu queria resgatar algo que vocês viram lá em Penal 1, artigo 29 do Código Penal. Então, no artigo 29 do Código Penal, vocês têm a regra do concurso de agentes. Perdão, no artigo 30. Olha o que diz aqui o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quanto elementares do tipo. O que ele está me dizendo aqui? Há um concurso de agentes, existe uma ligação subjetiva entre aqueles agentes, mas um deles tem uma condição, tem uma característica pessoal qualquer. Esta característica não será estendida aos outros, fica só com ele. O A e o B se juntam, há, portanto, uma ligação subjetiva para matar o pai do A. Como isso é uma condição pessoal, só quem responde pela agravante de matar o pai é o A. Essa é a regra que nós temos no 30. Só que ele tem uma vírgula, salvo quando elementares do crime. Então, se aquela condição pessoal, se aquela circunstância pessoal está escrita no crime, se ela está escrita no tipo penal, ela será, sim, comunicada, comunicável a todos que praticam aquele crime. Então, veja, ser funcionário público, claro, é uma condição pessoal. Uma pessoa é funcionária pública, a outra não é. Então, é uma condição pessoal. E como nós vamos começar agora a ver os crimes, que são crimes próprios, em que essa figura, funcionário público, faz parte da descrição, da definição do crime, o que vai representar? A aplicação dessa segunda e última parte do artigo 30, a partir aí do salvo. Né? Então, a gente vai ter aí o quê? Salvo quando elementares. Ser funcionário é uma elementar. Se é uma elementar, ela vai contaminar todos os que, junto com aquele funcionário, praticarem o crime. Então, eu sou funcionário público, pratico o crime junto com a Camilinha. Camila sabe que eu sou funcionário público. Então, apesar de ser uma condição pessoal minha, essa condição será sim comunicada a ela e ambos responderão como se funcionários públicos fossem. Então, esses crimes que nós vamos ver a partir de agora, repito, por serem crimes próprios e, portanto, por trazerem nas suas definições uma circunstância de caráter pessoal, irão sim
representar exceções a essa determinada figura, que é o artigo 30, contaminando, comunicando essa circunstância com todos aqueles que, por coautoria ou participação, praticarem o crime. Explicando de uma forma mais sucinta, um funcionário praticou um crime com alguém que é particular. Esse alguém sabe da condição de funcionário. Praticaram juntos. Os dois respondem como se funcionário público fosse. Tá claro? Então nós vamos agora, no início realmente, estudar os crimes de peculato. O primeiro deles, na verdade os dois primeiros deles, estão descritos aí no artigo 312. Lembra que eu falei agora há pouco, revisando o que nós vimos na aula de quinta-feira, que quando a gente protege a administração pública por todos esses crimes que nós estamos começando a estudar, eu estou protegendo além do patrimônio público. Claro e evidente, eu também estou incluindo o patrimônio público. Não vamos também ler de uma forma errada. Quando eu digo que eu protejo além do patrimônio, não é que eu não proteja o patrimônio, eu também protejo, mas eu não fico só nisso. Eu vou proteger o patrimônio particular que esteja sobre a guarda do poder público, eu vou proteger efetivamente a moralidade, a impessoalidade, a capacidade de mandar, de ordenar do poder público, tudo isso será objeto de proteção. E a gente vai perceber isso já efetivamente que no próprio caput do primeiro artigo ele já vai incluir o patrimônio particular. Alice, se eu não sei que ele é funcionário público, portanto eu não aderi com aquela condição, eu respondo realmente como particular. Então, como é que a gente vai fazer o estudo de cada um dos crimes? Eu quero ler com vocês o caput total, e depois a gente vai selecionando e separando os pontos importantes. Então, olha o caput aí do 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Quando a gente começa a estudar um tipo penal novo, a gente começa a analisar a estrutura desse tipo penal, a primeira coisa que nós precisamos destacar são os verbos. Vamos iluminar, né? Vamos, como dizia um ex-chefe meu, vamos pintar com um lápis fosforescente os verbos. Por quê? Porque quando eu falo em verbo, eu estou falando, na verdade, em conduta. Ou seja, ação ou omissão. Estou falando em conduta, ação ou omissão. É isso que a gente vai falar quando a gente estiver definindo o que é verbo. Então, na hora que você pega um tipo penal e você ilumina, identifica quais são os verbos, você extrai daí a ideia de que eu quero imaginar primeiro quais são as condutas, para daí ir agregando os outros elementos. Os outros elementos são elementos o quê? Circunstanciados, são elementos periféricos. O núcleo, o elemento nuclear do tipo penal é sempre a conduta. Tanto é que é impossível nós definirmos um crime sem ter pelo menos um verbo. Matar, lesionar, subtrair, constranger, injuriar, difamar, e por aí vai. Eu preciso pelo menos um verbo, que é o verbo que sinaliza concretamente qual é a conduta, positiva ou negativa. Nesse caso, a gente tem dois, né? Que é apropriar e desviar. Uma questão interessante. Vocês vão sentir, à medida que a gente for avançando no estudo dos crimes contra a administração pública, em alguns momentos, uma certa sensação de déjà vu, uma sensação de eu já vi isso em algum lugar, isso parece com algo que eu já vi. Essa sensação é normal. E ela é fácil da gente entender por quê. Porque muitas vezes o que o legislador faz aqui é pegar um crime que já existia, um crime comum, um crime rotineiro, e dar cores, pintar com as cores da administração pública. Então, quando essa sensação vier, não é à toa, é porque o legislador simplesmente pensou um crime comum e trouxe para o cenário dos crimes contra a administração pública, dando a ele uma coloração, dando a ele
uma aplicação mais especial. É isso que a gente vai ter quando a gente trabalha efetivamente com os crimes contra a administração. E aqui a gente já tem um exemplo disso, porque esse apropriar-se o funcionário de um bem nos lembra bastante, nos faz rememorar muito o crime de apropriação indébita. Lembra do artigo 168, aquele que se apropria de um bem que tem a posse ou a detenção, né? Então, o que a gente vai ter no crime de apropriação indébita, né? Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. Então, isso é muito comum na técnica legislativa que o legislador penal utilizou para os crimes contra a administração. Ele pega uma conduta que já existe e dar a ela, vem dar uma cor especial, que é a administração pública. Com esses dois crimes, a gente vai perceber muito bem isso. Porque, veja só, o que é o crime de apropriação indébita? Vamos fazer uma revisãozinha do semestre passado. Imagina, por exemplo, que eu tenha um amigo muito rico. Imagina, por exemplo, a Camila Augusta, que é uma pessoa milionária. Vai viajar, como ela sempre viaja muito para o exterior, e me empresta o carro dela. Eu nunca dirigi carro de rico, aquela coisa toda, primeiro aquele medo, né, de dirigir um carro sofisticado, o carro fala contigo, tal, aquela coisa toda, fala não sei quantos idiomas o carro. E aí, quando a Camila volta de viagem, me liga e diz, Rafa, pode vir deixar o carro aqui. Rapaz, vou dar um carro agora é meu. Me afeiçoei pelo bichinho. Não devolvo mais não. Ele agora é meu. Isso é um exemplo caricato, mas é um exemplo simples do que é a apropriação indébita. Veja, eu tinha a coisa sob minha posse ou detenção. A diferença entre posse e detenção é que a posse é desvigiada, a detenção não. Mas eu, em determinado momento, inverto a relação de propriedade sobre a coisa e passo a agir como se proprietário fosse. Essa é a definição mais sucinta que vai ter do crime de apropriação indébita. Essa ideia, resgatar essa ideia do artigo 168, que vocês viram no semestre passado, é muito útil para que a gente possa compreender o 312. Então, veja aí o que diz o 312. Apropriar-se o funcionário público. O verbo é o mesmo. Eu estou trazendo aquela coisa para o meu acervo de patrimônio. Apropriar-se o que é? É incorporar aquilo ao meu conjunto patrimonial, ao meu conjunto de patrimônio. Isso é apropriar. Então, quando ele fala em apropriar, é porque eu estou incorporando ao meu conjunto de patrimônios, efetivamente, esse bem, esse objeto a mais. É isso que a gente vai ter quando a gente trabalha com o verbo de apropriar. E o que ele está apropriando? O funcionário público está se apropriando de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. Primeiro, o verbo nós já entendemos. Aqui o que o funcionário público está fazendo? Está tomando para si, está agregando, está somando, está incorporando ao seu patrimônio dinheiro, grana, e aqui é qualquer moeda, tá certo? É real, dólar, libra, euro, dinheiro em geral. Ou valor, é qualquer coisa que tenha um tipo de valor, entra no conceito de valor, notas promissórias, cheques, ouro, outros metais preciosos, joias, ou qualquer outro bem móvel. Veja que ele foi bastante genérico, qualquer bem móvel, eletrônicos, roupas, remédios, qualquer coisa. Tanto do poder público, ou seja, já do patrimônio do Estado, como um bem privado que esteja sob a guarda do poder público. Então, veja, aquilo que aqui a gente já começa a confirmar aquilo que eu falei para vocês na quinta e falei agora há pouco no início da nossa aula. A ideia de que mesmo bens privados, ou seja, não é só o patrimônio público, pode ser objeto desse crime. Agora, o funcionário público tem a posse em razão do cargo. Então, veja só, posse em razão a minha condição de funcionário público, aquele espaço que eu ocupo na administração pública é que gera o acesso àquela coisa e me faz ter acesso e posse àquela coisa. Um exemplo, dois exemplos rápidos.
Teu carro foi apreendido no blitz porque você não tinha pago o licenciamento ou qualquer outra irregularidade no teu carro. Aí ele é recolhido para um depósito do Detran. Aí o gerente daquele depósito, aproveitando-se que ele tem a posse do teu carro, se apropria dele. Veja, é um bem privado que provisoriamente, precariamente está ali sob a guarda do poder público por uma circunstância periférica e o agente vai efetivamente se apropriar daquela condição, se aproveitar daquela condição para se apropriar daquele determinado bem. Um outro exemplo também de bem particular que a gente poderia imaginar, imagina alguém que viaja ao exterior, eu não vou citar nomes, né, de pessoas ricas que viajam ao exterior, para não parecer que eu estou com marcação, e traz um notebook, traz um celular, traz alguma coisa, não paga a tributação e aquele bem fica apreendido pela Receita Federal enquanto a pessoa paga o tributo. Aí o gerente responsável por aquele depósito se apropria daquele celular, daquele notebook ou de qualquer outro bem. Veja, ele está se utilizando da facilidade que ele tem por ser funcionário público e ter a posse direta daquele bem para se apropriar, incorporando aquele bem ao seu acervo patrimonial. Tem, Ivanilson, tem que ter o dolo efetivamente para inverter, para deixar claro que ele está invertendo a relação de propriedade. Aí aqui eu queria trabalhar com dois conceitos interessantes. Deixa eu fazer aqui um pequeno parêntese. Sandra, existe uma divergência muito grande na jurisprudência sobre se é possível aplicar o princípio da insignificância na administração pública. Você vai encontrar, por exemplo, na jurisprudência do STJ, uma divergência entre a quinta e a sexta turmas. Elas não se entendem. Alguns defendem que é possível, sim, você aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração, se aquele crime tiver componente patrimonial. O peculado seria um exemplo disso. Então, se eu me apropriei de um lápis, de uma caneta, eu poderia aplicar o princípio da insignificância. Esse entendimento é um entendimento que hoje vai dominando, mas é um domínio muito leve. Como eu disse a vocês, há um certo equilíbrio entre esses entendimentos. E o que pensa o outro lado, Sandra? Ele vai dizer, olha, não dá para aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração, por quê? Porque eu não estou protegendo só o patrimônio. É diferente dos crimes contra o patrimônio. Lá o componente, o raciocínio, é só patrimonial. Aqui nos crimes contra a administração pública, eu estou protegendo muito mais do que o patrimônio. São mais valores do que o próprio patrimônio. Exatamente a questão do interesse público. Não é à toa que lá nos crimes contra o patrimônio, que vocês estudaram no semestre passado, vocês viram que para o furto é possível aplicar a insignificância, para o roubo não. Por quê? Porque o roubo protege dois valores, patrimônio e a vida e a integridade física do agente. Então, aqui, o entendimento seria nesse sentido, que eu não estou tendo um crime aqui exclusivamente patrimonial. Então, veja, há uma divergência muito grande na doutrina da jurisprudência. Há mais ou menos 10 anos atrás, havia um predomínio bastante intenso dos precedentes que sinalizavam que não era possível aplicar um crime contra a administração, tal princípio, mas hoje a gente já vai ter, por exemplo, Ivanilson, no descaminho a gente vai encontrar casos como esse, no próprio peculato, mas a gente vai perceber que quando se aplica a insignificância, são em casos muito extremos, realmente valores quase que inexpressivos que vêm sendo aplicados. Há uma inversão, ainda há um certo equilíbrio, mas há uma inversão do predomínio. Antes predominava a corrente que dizia que não era possível, hoje já há um predomínio da corrente que diz que é possível, mas ainda longe de ser majoritária, tá? Existe um certo equilíbrio em relação a isso. Ainda falando do dolo, como o Ivanilson tinha colocado, Vitor, a gente vai estudar o crime de descaminho mais à frente, tá certo? Não quero também adiantar muita coisa, mas o referencial que se dá até agora é o valor de R$ 20 mil, que é um valor muito alto, mas de onde é que se tira esse valor, Vitor?
de um entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de que não vale a pena apresentar uma execução fiscal se o valor for menor do que R$ 20.000, pelos custos do processo. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não executa, ela faz inscrever na dívida ativa, deixa lá aumentando juros e correção, quando passar de 20 é que ela vai ajuizar a ação. Então, um referencial que tem se utilizado para aqueles que admitem o uso da insignificância em questões tributárias é esse referencial da PGFN. Mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente quando a gente for estudar semana que vem o descaminho, tá bom? Vamos dar um passo de cada vez. Então, veja, pegando um pouquinho o gancho daquele comentário do Ivanilson, tem que ter dolo para inverter a relação de propriedade? Sim. Mas aqui a gente vai entender duas coisas, dois comentários pontuais que eu quero fazer com vocês. Da mesma forma que vocês estudaram lá no semestre passado, a figura, por exemplo, do furto de uso, que seria uma conduta atípica, lembram disso? Aqui também a gente pode aplicar o mesmo raciocínio. Então, se eu configurar que houve um peculato de uso, ou seja, você não tinha a intenção, você não tinha o ânimos de, sobre aquela coisa, inverter a relação de propriedade. Você não tinha essa vontade. Você usou aquele bem, apenas usou, e repito, de uma forma muito pontual, de uma forma muito limitada. Então, tomando aquele exemplo que eu usei agora há pouco, o carro foi apreendido, vai para o depósito do Detran, aí aquele gerente, ele vai pegar aquele carro só para ir em casa, pegar um documento e voltar. Ou seja, ele não tem nenhum ânimo de se apropriar do bem. Ele fez um uso pontual, ele fez um uso específico. Nesse caso, a conduta é considerada atípica, porque não ficou provado, não se conseguiu provar que ele estava realmente agindo para incorporar ao seu acervo patrimonial aquele bem. Repito, é o mesmo raciocínio do furto de uso que vocês viram no semestre passado. Agora, o que eu vou falar agora, eu queria a máxima atenção de vocês, porque não vale só para o peculato. Ele vale para todos os crimes contra a administração que a gente vai estudar aqui. O fato de determinadas condutas, como, por exemplo, o peculato de uso, serem consideradas atípicas, não significa que o réu vai sair de boas. Por quê? Nós temos que entender que as instâncias de responsabilidade são independentes. Então, eu tenho uma responsabilidade penal, eu tenho uma responsabilidade civil e eu tenho uma responsabilidade administrativa. Posso, Sabrina? A regra, Sabrina, é que as instâncias de responsabilidade, como regra geral, elas são independentes. Então, eu tenho a esfera de responsabilidade administrativa, a esfera de responsabilidade civil, a esfera de responsabilidade penal, a esfera de responsabilidade constitucional, tributária, trabalhista. Claro que de um mesmo fato eu posso produzir um conjunto imenso, né, de responsabilidades de um único fato. Sei lá, eu sou empregado de uma empresa, aí eu peguei o carro da empresa sem autorização, saí com ele, atropelei e matei uma pessoa. Um mesmo fato vai me atrair uma responsabilidade penal, porque eu vou responder pelo atropelamento e pela morte, uma responsabilidade civil, porque eu vou ter que reparar o dano, uma responsabilidade administrativa, porque eu posso perder a minha habilitação, uma responsabilidade trabalhista, porque aquela empresa pode me demitir. Só para citar alguns exemplos. Então, veja, as instâncias, as esferas de responsabilidade são instâncias, são esferas independentes entre si. Elas, a princípio, não se comunicam. Em alguns casos, em algumas circunstâncias, vocês vão estar isso muito lá no processo penal, no processo civil, pode haver uma comunicação. Mas a regra é a independência. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer, e é muito usual, eu daqui a pouco vou trabalhar com outro exemplo disso, de que eu realizei um fato,
Aquele fato não é considerado criminoso, é um fato atípico. Por exemplo, que a gente acabou de trabalhar com peculato de uso, ele não tem responsabilidade penal, ele é atípico. Porém, isso não quer dizer que aquele agente não venha, por exemplo, a sofrer uma responsabilidade administrativa. Ele escapou do crime, mas ele pode ser punido no órgão público onde ele trabalha. Aquele funcionário que era o gerente do depósito do Detran não vai ser considerado criminoso por ter praticado um peculato. Eu não considerarei aquele ato como um peculato, porque foi apenas um uso. Mas, eventualmente, ele pode ser punido administrativamente, porque existia uma regra lá dizendo: eu não posso usar o carro que está no depósito em qualquer circunstância. Apenas um exemplo. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte: as instâncias de responsabilização não estão vinculadas entre si. São mundos apartados, e cada um no seu quadrado. Então, o fato de não ter crime não quer dizer que eu vou sair isento de tudo, porque eventualmente eu posso responder um processo administrativo e posso sofrer uma penalização administrativa. Lembre que o nosso foco aqui é direito penal, a gente está analisando a responsabilidade penal. Então, quando eu diz, olha, não, quando eu disser não tem crime, não tem responsabilidade, tudo bem, eu escapei dessa, mas eventualmente eu vou ter outras instâncias de responsabilização. Tá claro? Um exemplo simples que eu posso usar só para que vocês entendam essas diferenças, imagina que eu estou dirigindo meu carro e de forma distraída, estou ali distraído, bato no carro do Vitor. Eu não tenho crime de dano, porque o crime de dano só existe na modalidade dolosa. Dano não há. Mas eu não tenho uma responsabilidade civil de reparar o dano que eu causei a ele? É a mesma coisa. Eu escapei da responsabilidade penal, aqui o fato é considerado atípico, mas eu caí na responsabilidade civil, e aí eu vou ter que reparar o dano que eu causei a ele. Está entendido isso? Ficou claro? Então, vejam, o artigo 312, eu vou só colá-lo aqui novamente, porque já escrevi tanta coisa aqui nos chats que a gente já passou, ele vai se caracterizar na primeira figura por essa apropriação. E aí é o que a doutrina chama de peculato apropriação. Ele vai chamar a primeira figura de peculato apropriação. Eu estou embolsando, trazendo para mim aquele bem que eu tive acesso por conta do cargo que eu desenvolvo. E a figura final é o que a doutrina chama de peculato desvio, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, eu vou ter, de um lado, a apropriação, de outro, eu vou ter efetivamente o desvio. Como é que funciona o desvio? A apropriação nós já entendemos, eu estou incorporando, agregando ao meu patrimônio. No desvio, eu estou pegando aquele bem, aquela grana, aquela coisa, e eu estou desviando para outrem. Eu estou desviando para uma terceira pessoa. Para quê? Para que eu tenha um proveito ou aquela pessoa tenha um proveito. E esse proveito não precisa ser só material. Deixa eu explicar melhor. Imagina, eu vou usar o mesmo exemplo. Eu, Rafael, sou. Tá falhando o áudio para todo mundo, tá? Aqui, porque a minha internet aqui tá legal, eu não estou vendo a oscilação da minha internet. Se falar qualquer coisa, me avise, tá? Então, veja, eu vou trabalhar com o mesmo exemplo. Eu sou funcionário da Receita Federal e sou responsável pelo o depósito de mercadorias apreendidas no aeroporto das pessoas que trouxeram do exterior e não pagaram tributo. Esse é o cenário. Eu pego um iPhone, pego um notebook que está lá no depósito e me aproprio, passo a usar como meu. Peculato, apropriação, primeira parte do 312. Vamos agora a um exemplo do peculato desvio. Vamos ver o que está acontecendo com o peculato desvio. Eu tenho uma dívida com a Sabrina, imagina que eu tenho uma dívida com ela, e aí eu pego aquele meu celular e uso para pagar aquela dívida, ou seja, eu desvio aquele celular
não vou incorporar o meu patrimônio, mas eu levo para a terceira pessoa. É a segunda parte do crime do 312. Então, se eu incorporar o meu patrimônio, a apropriação. Se eu desviar para uma terceira pessoa, eu pratico o peculato, mas na modalidade do peculato desvio. E, obviamente, vocês vão perguntar, Rafael, e o terceiro? Pratica algum crime? Depende. Se ele sabe da origem ilícita, ele pratica receptação dolosa. Se ele não sabe, mas ele teria como imaginar, eu tenho aquela figura da receptação culposa. Mas se ele não tinha sequer como imaginar, né? Ora, eu estou devendo um dinheiro a Sabrina, de repente chego e digo, olha, Sabrina, eu tenho esse celular aqui que eu não estou usando, que eu comprei, mas eu não vou usar. Você aceita receber? Sabrina me conhece, sabe que eu teria condições de comprar aquele celular, não é nada do outro mundo, e diz, está certo, eu recebo e dou por quitada a tua dívida. Tá? Diga lá, Sabrina. Quer falar? Pode ligar o microfone, fique à vontade. Tá? É, é. Em se confirmando, Sabrina, é exatamente isso. Ali você teria, sim, a figura do peculato. Né? Em se confirmando tudo aquilo, seria um exemplo, porque ele está desviando, né, aquele bem para um elemento maior. Né? Veja, então eu tenho aqui, efetivamente, no artigo 312, caput, as figuras do peculato apropriação e do peculato desvio. O parágrafo primeiro, ele vai nos apresentar uma outra modalidade, que é o chamado peculato furto. Não é à toa que ele recebe esse nome da doutrina. Ele é assemelhado, né, ao peculato, ele é assemelhado ao furto. A gente vai ver agora exatamente, Ivanilson, qual é a diferença, tá? Veja o que, é que diz aí o parágrafo primeiro do artigo 312. Aplica-se a mesma pena, então, comecinho, aplica-se a mesma pena, o que, que ele está me dizendo? A gravidade é a mesma. Então, a mensagem que ele quer passar aqui é: eu vou aplicar ao que eu vou descrever aqui a mesma pena, portanto, a mesma gravidade, a mesma intensidade do caput que eu acabei de definir, que é uma pena de 2 a 12 anos. Então, ao peculato furto, nós vamos aplicar a mesma pena do peculato apropriação e do peculato desvio do caput desse artigo. Então, veja lá, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, embora não tendo a posse do dinheiro, valor, bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona é, 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 proporciona essa determinada figura. Então, veja, o que, que eu já volto à tua dúvida, Sabrina, e Lucas também. Vamos só aqui fechar a ideia do peculato furto. A grande diferença do peculato furto para o peculato desvio e para o peculato apropriação é, efetivamente, nós termos um funcionário público que se utiliza da sua condição de funcionário público. Portanto, a sua condição é uma condição útil para a prática do crime, mas aquele bem não está sobre a sua posse direta. Deixa eu trabalhar aqui com algumas variantes de uma mesma situação para que a gente possa diferenciar bem o que acontece no caput do que está acontecendo no parágrafo primeiro. Primeira situação, vamos imaginar que eu sou professor de uma escola do Estado e a minha função na escola seria ser o gerente do laboratório de informática. Então, eu tenho sob minha responsabilidade os computadores, né, os computadores
da escola. Então, todo dia eu ligo os computadores, desligo, fecho a sala, o laboratório, eu vou embora. Um belo dia, eu resolvo me apropriar de um desses computadores. Veja, eu sou funcionário público e aquele bem está sob minha posse direta. Eu responderei peculato apropriação. Vamos fazer uma pequena variação nesse meu exemplo. Vamos imaginar o seguinte: eu sou professor daquela escola, mas eu não sou responsável pelo laboratório de informática. Eu sou professor, por exemplo, de educação física ou de história, de outra área. Um dia de noite, a escola já fechada, está só lá o segurança. Eu chego na escola e o segurança diz: Ô professor, tudo bom? O que é que houve? Não, rapaz, passei o dia aqui dando aula, eu cheguei em casa e eu me lembrei que eu tinha esquecido meu celular aqui na sala dos professores. Não, professor, entre lá e pegue, tá aqui, vou abrir aqui o portão para o senhor, tá aqui a porta, o senhor pode entrar. Aí eu me aproveito, vou lá ao laboratório de informática e subtraio o notebook. Veja, a minha condição de funcionário foi decisiva para que eu tivesse acesso àquela coisa. Mas a coisa não estava sob a minha posse. Qual é o crime aqui? Peculato, furto do parágrafo 1º. Agora vamos fazer uma terceira variante da mesma situação. Eu sou professor do colégio, não tenho nenhuma responsabilidade sobre o laboratório de informática. Espero o colégio fechar, pulo o muro, arrombo a janela e levo o notebook. Veja, a minha condição de funcionário público não foi nem nada determinante. Qualquer pessoa fazendo o que eu fiz teria acesso àquele notebook. Eu vou responder por furto, lá do 155. Eu vou responder por furto do 155. Priscila, depende, porque a princípio ele tem a responsabilidade, no caso do diretor, todos os bens estão sob a posse dele. Então, nesse caso, era mais fácil você configurar o peculato da apropriação. Tá? Vou voltando aqui para as dúvidas. Sabrina, a princípio, se ela conhecia daquela condição dele ser funcionário, né, era sabedora dele e praticou junto com ele, ele responde por um crime contra a administração. Se não, eventualmente ela poderia praticar, ela vai responder como particular, se tudo isso, repito, se confirmar. Priscila, já respondi. Pergunta do Lucas. O caput representa tanto o peculato da apropriação como o peculato de desvio? Sim, Lucas. No caput a gente tem duas figuras. Na primeira figura é o peculato da apropriação. Na figura final, quando ele fala ou desviá-lo em proveito próprio alheio, é o peculato desvio. Então eu tenho dois crimes no caput e tenho um crime no parágrafo 1º. Peculato da apropriação e peculato desvio no caput, peculato furto no parágrafo 1º. O Silvio pergunta: peculato furto associa-se ao 155? Exatamente. Exatamente, Silvio. Lembra aquela sensação que eu te falei do déjà vu, de que o legislador pega um crime lá, dá uma pintada aqui com cores da administração? É o que você pegou aí, exatamente isso. Ou seja, ele tem uma associação muito direta, tanto é que a gente vai ter esse mesmo tratamento. Então, veja, aqui eu me utilizo da condição de funcionário, mas aquela coisa não está sobre a minha posse direta. Pessoal, o próximo peculato é o peculato do azar. O caboclo é azarado. Né? O que é isso? Azar. É o chamado peculato culposo. O que é que eu tenho no peculato culposo? Muito azar. Não é pouco, não. É de com força. Né? É um azar de com força. É essa intensidade de azar que você tem. Olha o que acontece aqui. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Veja que a gente está falando aqui de que ele está concorrendo culposamente. Porque se ele concorre dolosamente, ali responde pelas figuras que já viu. Tá? Se eu digo, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou deixar a porta lá do trabalho aberta, da minha sala do trabalho aberta, aí tu entra de noite e pega um computador, o que eu tenho ali é um peculato da apropriação junto eu e você.
porque nós concorremos dolosamente. No caso do parágrafo primeiro, o que nós vamos ter? A figura, né, do... Já te respondo, Priscila. Só para fechar aqui a ideia do peculato culposo. O que a gente vai ter é uma concorrência culposa. Daí é o azar. Deixa eu trabalhar com um exemplo bem simples. Vocês sabem que, fora ser professor, eu também trabalho, né? Então, eu sou assessor no Tribunal de Justiça. Imagina que um dia, estou sozinho lá no gabinete, todo mundo já saiu, aí eu olho no relógio, caramba, estou atrasado para ir para o uniforme. Saio correndo do tribunal e esqueço de fechar a porta. Portanto, eu fui negligente, não fechando a porta da sala do gabinete. Naquele mesmo dia, por azar meu, ali entra um azar de com força, alguém se aproveitando da porta aberta, entra na sala e leva um computador. Obviamente, eu não colaborei dolosamente, mas se não tivesse sido a minha negligência, ele não teria tido a facilidade que ele teve. Eu respondo pelo peculato furto. Desculpa, pelo peculato culposo. Claro que há um ponto positivo aqui. Ó. Veja o que diz o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, peculato furto, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então vamos lá. Eu esqueci de fechar a sala. Embora fui negligente. Naquela noite, aproveitando-se dessa facilidade, alguém ingressa e leva o computador. Ele vai responder pelo crime que for. Se ele for um funcionário público, responde por peculato furto. Se não for, vai responder por furto comum. E eu respondo pelo peculato culposo. Rafael, ninguém entrou. Eu esqueci a porta aberta, mas por uma obra de graça de Deus, quando nós chegamos para trabalhar no dia seguinte, estava tudo bonitinho, tudo no seu lugar, ninguém levou nada. A minha conduta é completamente atípica, porque eu não concorri para que outro viesse a praticar. Nesse caso, o que eu vou ter? Eventualmente, veja, eventualmente, eu posso ter uma responsabilidade administrativa. Como eu falava para vocês, as instâncias de responsabilidade, elas são diferentes. Exatamente, Sandra, por negligência, imprudência e etc. Então, o peculato culposo é quando, Lucas, eu ajo com a negligência e com a imprudência que vem a favorecer, a facilitar a prática de crime por uma outra pessoa. Ou seja, aquele outro agente pratica crime dolosamente e, efetivamente, eu venho a facilitar com a minha conduta aquela determinada prática do outro. Eu, por ter agido de forma negligente e imprudente, acabei criando condições favoráveis, daí porque ele fala em concorrer, né, em colaborar, para que um outro pratique um crime envolvendo a administração. Ficou mais claro agora, Lucas? Eu estou devendo a pergunta da Priscila. Professor, então, a depender do cargo ocupado, muda o tipo de peculato, é isso? Não é necessariamente do... Sim, eu entendi o que você quer perguntar. Priscila. No sentido de que, se eu ocupo um cargo que me dá acesso à posse daquela coisa, eu tenho um crime. Se eu ocupo um cargo que eu não tenho acesso à posse direta daquela coisa, eu pratico um outro. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você está perguntando. Então, se for assim, de fato é. Tá? Então, imagina, eu sou professor do mesmo jeito na escola, mas um tem a responsabilidade sobre o laboratório de informática, o outro não tem. Esse aqui vai praticar um crime de apropriação, um crime de peculato de apropriação ou peculato de desvio, esse aqui de peculato furto. Nesse sentido, sim. Dependendo da situação que eu tenha, eu posso ou não ter posse direta da coisa, isso vai alterar a tipificação. Eu acho que eu respondi de todo mundo. Ficou claro, Priscila? Deu para entender? Mas é exatamente o teu raciocínio tá correto, tá? Para finalizarmos por hoje, vamos ver o artigo 313. 313 fala do crime de peculato mediante erro de outrem. A doutrina gosta de chamar esse peculato de peculato estelionato. Ou seja, eu me aproveito do erro de alguém
para praticar o estelionato, para praticar o peculato. Veja o que é que ele diz aí. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Ou seja, você errou e eu me aproveitei do teu erro para me apropriar. Veja que o verbo é o mesmo do caput lá do 312, apropriar. É o mesmo verbo. Eu estou incorporando ao meu acervo de patrimônio. Vamos por um exemplo bem simplesinho. Imagina que a prefeitura exija, é uma prefeitura pequena do interior, ela exija que todos os meses os comerciantes de um determinado setor compareçam à tesouraria da prefeitura para pagar uma taxa. Tá? Ele vai comparecer, já te explico, Sandra, ele vai comparecer à tesouraria para efetivamente ter um pagamento de uma taxa. Então, qual é o método que ele está acostumado, o comerciante? Ele vai até a prefeitura e paga lá aquela taxa. Em determinado mês, por uma questão de segurança, a prefeitura muda o procedimento e agora você não precisa mais se pagar na prefeitura. Você baixa o boleto da internet e paga no seu banco. Só que um determinado comerciante, não sabendo disso, vai até a prefeitura, paga aquela taxa em dinheiro e o tesoureiro da prefeitura se apropria da grana. Ou seja, o dever dele é dizer, não, você já não pode mais pagar isso aqui não, você tem que pagar no banco. Mas o cara se aproveita do erro do outro e vai se apropriar daquela determinada grana. Sandra, a gente viu o parágrafo 3º, mas vamos repetir. O parágrafo 3º, ele vai trazer uma modalidade que é a seguinte: se eu, de alguma forma, reparo o dano que a administração sofreu, então, voltando àquele meu exemplo, se eu reparar o dano que a administração sofreu, eu, por negligência, deixei lá a porta aberta, alguém levou o computador. Aí eu vou e reparo o dano. Eu pago um computador novo ao tribunal. Nesse caso, eu terei uma extinção de punibilidade, se eu fizer a reparação do dano antes da pena irrecorrível, ou eu vou ter uma diminuição de pena se eu fizer isso depois. Camilinha, é uma circunstância minorante, porque ela vai definir uma modalidade de crime com a pena abstrata menor. Então, é claramente um caso de minorante, né, ou uma circunstância de diminuição de pena. Sandra, ficou claro? Ou seja, eu tenho a chance, depois que houve o crime do outro, para que eu me livre do crime de peculato culposo, eu posso indenizar, posso reparar o dano à administração pública. O que a administração pública vai fazer? Como é que ela vai ler o cenário? Ela vai dizer, olha, o cara não praticou porque quis. Não havia dolo. E o dano, o prejuízo que foi causado a mim foi reparado. Então eu não vou responsabilizar esse cara. Então vamos revisar tudo que nós vimos hoje, porque foram muitas informações parecidas. Mas vamos revisar cada uma delas. O caput traz as duas primeiras modalidades de peculato. Peculato desvio, peculato apropriação. O mesmo caput traz duas figuras. Qual é a diferença? Na figura do peculato apropriação, eu, funcionário público, estou me utilizando da condição de funcionário público e eu tenho aquele bem sob minha posse, me aproprio, incorporo ao meu patrimônio. O peculato desvio, eu estou desviando para um terceiro. Um terceiro está recebendo aquele bem porque eu estou desviando em proveito dele ou meu. Parágrafo 1º, peculato furto. A condição de funcionário é indispensável. Estamos falando aqui de crimes próprios. Agora, a diferença para o caput é que eu uso minha condição de funcionário, mas eu não tenho a posse sobre aquele determinado bem. Não tenho essa posse. Mas a minha condição, ela é útil e indispensável para a prática do crime. Veja que a gravidade é a mesma, a pena é a mesma de 2 a 12 anos. Peculato culposo, do parágrafo 2º. Eu dou uma vacilada, por negligência ou imprudência, e a minha vacilada cria condições para que um terceiro pratique um crime. Como eu vacilei, por negligência ou imprudência, eu respondo. Agora, eu só praticarei o crime se um terceiro se aproveitou
daquele momento e praticou o crime também. Senão, a minha conduta ela é atípica. Lembrando a possibilidade do parágrafo 3º, que é eu reparar o dano que eu causei, mesmo que indiretamente, né, pela minha negligência, a minha imprudência, e ter aí a extinção de punibilidade. E a última figura que nós vimos, do chamado peculato mediante o erro do outro, de outrem, eu me aproveito do erro, eu me aproveito do engano do outro para me apropriar de algum tipo de vantagem. O outro está no erro. Eu, como agente público, deveria alertá-lo, mas não. Eu me aproveito desse erro e incorporo, me apropriando de determinado tipo de utilidade, valor, que pode ser um bem, pode ser dinheiro, pode ser o que for. Não, Sandra, a impressão é errada, porque os crimes do funcionário público sempre têm penas maiores. Apenas nessa modalidade do crime praticado mediante a modalidade culposa. Lucas, esse terceiro que se aproveita vai praticar o crime. E aí, se ele for um funcionário público, ele pode, por exemplo, responder o funcionário, o peculato, furto. Se ele for um particular, ele pode responder pelo furto ou qualquer outro caso, mas ele pratica crime também. Agora, é um crime dele, né? É um crime isolado que ele vai responder sozinho. Eu adoro essa participação de vocês. Quanto mais perguntas, melhor fica a nossa aula, mais comunicativa, menos parada. Mais alguma dúvida? Na próxima aula, nós vamos estudar os artigos 313A, que é um crime interessantíssimo, até o 315. São os artigos de quinta-feira. Tá? Do artigo 313A ao artigo 315. Meus queridos, mais alguma dúvida? Obrigado pela paciência, tá certo? Obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. Então, eu não vou mais perguntar aquilo, mas qualquer dificuldade, qualquer sugestão, qualquer crítica, traz para mim, conversa comigo, a gente vai incorporando. O objetivo é que as aulas sejam cada dia melhores e que vocês possam aprender e aprender tudo que a gente tem que ver, tá bom? Um beijo grande, bom fim de noite para vocês, e a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, tá bom? Vou interromper aqui a gravação.